estiver assistindo, vai ter sorteio, vai ter brinde, vai ter degustação. Eu vou começar aqui, ó, pesando o meu brigadeiro. Aqui eu estou utilizando uma massa de brigadeiro de ninho, tá? E eu vou mostrar para vocês várias formas que vocês conseguem decorar o brigadeiro, né? Qual é a proposta da gente decorar esses brigadeiros, deixar eles mais bonitos. A gente quer agregar valor ao nosso brigadeiro, né? Então, um brigadeiro que a gente pode dizer que é um brigadeiro simples, que é um brigadeiro de ninho, a gente consegue transformar em uma preciosidade como essa, claro que utilizando esses pós maravilhosos da FAB. E aqui eu vou mostrar alguns dos pós e como eu utilizo eles de diversas formas para a gente estar colorindo, tá? E o primeiro passo para a gente ter um brigadeiro gourmet perfeito, bonito, porque não basta ser gostoso, para a gente conseguir vender e agregar valor, a gente precisa que ele seja primeiramente bonito, né? Porque a gente come primeiro com os olhos, para depois a gente degustar. Então eu imagino que vocês estão aí olhando para esse brigadeiro e estão dizendo, nossa, que delicioso. E eu tenho certeza que quando vocês morderem vai estar também. Mas o primeiro ponto é esse. E a função da gente colorir, a função da FAB, inclusive na confeitaria, é justamente essa, a gente colorir aí, né, e conseguir agregar valor. Então aqui eu estou trazendo uma massa básica e eu vou estar passando para vocês a receita dessa massa. Quem ainda não pegou meu cartãozinho, aí tem um link direto para o meu Instagram, é só colocar lá Aula Mara e aí vocês vão receber a receita, tá? Pra gente não se apegar a isso aqui e se apegar justamente à técnica. O pessoal que está aí me assistindo, coloca aí, se não tiver pela live, é só me mandar um direct, Aula Mara, e aí vocês vão conseguir também essa receita, tá? Então, como eu falei, uma receita básica que vocês vão conseguir saborizar, que eu vou utilizar leite ninho, vou utilizar açúcar, vou utilizar o chocolate, o granulê da Melk, que é de chocolate. Então, são formas também que a gente vai deixar mais bonita e a gente vai conseguir trazer outros sabores para agregar. E aí, eu sou de Salvador, para quem não me conhece, eu me chamo Mai Bittencourt. Sou especialista em brigadeiros gourmet, trabalho com brigadeiro gourmet desde 2015, né? Juntamente com o nascimento da minha primeira filha. Eu acredito que muitas das confeiteiras começaram dessa forma. E aí, desde então, eu me apaixonei e com o tempo eu fui me dedicando mais a dar aula. Então, hoje eu sou especialista em brigadeiros gourmets e formo várias alunas. Já tenho mais de 5.000 alunas de brigadeiros gourmets, né? Então, a minha proposta é essa. Aqui, como eu falei, eu me chamo Mai Bittencourt, sou de Salvador. Lá em Salvador a gente costuma trabalhar aí com mais ou menos 18 a 20 gramas, né? Em outras regiões se trabalha mais com tamanho de 15, 16 gramas. Então aqui eu vou fazer esse formato de 15, 16 gramas, que é justamente o tamanho que está aqui, que chega ao peso final de 16 gramas, tá? Então, o primeiro ponto, a gente precisa saber pesar o nosso brigadeiro, porque não vai ser o mesmo peso para cada confeito. Se a gente usa um confeito de granulê, né, que é um confeito maior, a gente precisa de uma massa menor para a gente conseguir padronizar o nosso brigadeiro, né? Não tem coisa pior do que a gente abrir uma caixinha maravilhosa de brigadeiro e tá um de cada tamanho, cada um de um jeito. Então, aqui eu vou começar, na verdade eu não vou nem começar pesando, eu vou começar já colorindo. Aqui eu estou utilizando um saquinho de celofane, pode ser qualquer saquinho, aquele saquinho de carne que a gente usa para poder colocar a carne no freezer, de repente, qualquer saquinho. Aqui eu vou utilizar da seguinte forma, para facilitar a minha vida. A gente, né, que trabalha com confeitaria, quem trabalha de casa, a gente não quer meleira. Então essa é uma forma que a gente consegue não ter essa louça suja. E aqui eu vou começar fazendo, ó, utilizei um leite ninho integral mesmo, tá? Pode ser, obviamente, na marca que vocês quiserem, tá? Mas eu utilizo esse aqui. E eu vou colocar aqui. O de leite ninho é esse aqui, estão vendo? Então eu vou utilizar o corante Pink da FAB, o corante neon. Que são esses corantes que, inclusive, vocês conseguem ver aqui. Ele tem uma pigmentação maravilhosa. E a depender da quantidade de corante que a gente utiliza, a gente consegue diferentes tons, tá? Então a gente sabe que o leite ninho, ele é branco, ele é amarelinho, né? Mais claro. Então, se eu botar menos, ele vai ficar um rosinha mais claro. Se eu colocar mais, ele vai ficar um rosinha mais escuro. Lembrando também que ele tende, de um dia para o outro, mudar um pouquinho o tom. Então, se a gente vai colorir hoje e de repente deixar descansando para o dia seguinte, a gente já tem um tom um pouco mais escuro, mais pigmentado, tá? Então, aqui, ó, é da linha Glitz, tá? Neon. E eu vou colocar um pouquinho no olhômetro. Mai, quantas gramas de corante você vai utilizar? É importante a gente pesar cada processo quando a gente vai fazer a nossa produção. Por quê?
Porque para a gente precificar corretamente o nosso produto, a gente precisa ter uma ficha técnica do produto, né? Então a gente precisa ter a pesagem de tudo. Como aqui é uma aula que eu estou demonstrando para vocês, eu não vou me apegar a peso, tá? Eu vou colocar no olhômetro, mas é importante que vocês façam esse processo. Então eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho do corante, sacudir bem. Por quê? Porque o leitinho ele tende a ficar uns grumos, né, maiores, se a gente não sacode bem, e aí acaba que não fica tão uniforme o rosinha, né? Fica com os pedacinhos brancos. Então a gente precisa tomar esse tipo de cuidado. Aqui a gente já tem um tom, deixa eu mostrar para os meus seguidores também. A gente já tem um tom mais clarinho. Eu vou tentar deixar ele um pouquinho mais escuro para ficar diferente do que eu já fiz aqui e mostrar o outro tom para vocês, tá? Eu amo todos os corantes da Fab, justamente pelo que eu falei, além da qualidade, a pigmentação. Agora, esses novos neons, quem começar a me seguir aí no Instagram vai ver que tem vários rios bacanas meus e a maioria eu estou usando os neons, porque ele realmente fica muito legal o tom. Aqui já ficou um pouquinho mais escuro, ó. E eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aqui um potinho, vou colocar ele, vou primeiramente preparar todos os confeitos que eu vou utilizar e depois a gente faz a finalização. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês também como a gente vai carimbar os brigadeiros, que é super importante. Existe sim uma técnica para a gente carimbar e ele ficar perfeito, ficar sem falha. E eu vou mostrar para vocês qual corante que eu utilizo para que ele fique ainda melhor, tá? Agora a gente vai colorir o douradinho. E esse dourado da Fab, só a Fab mesmo tem, tá, gente? Ele é maravilhoso. Esse aqui que eu estou utilizando é o dourado mesmo, mas tem o dourado egípcio, que é maravilhoso. Tem o acobreado, que é maravilhoso. Ele já é da linha aqui, ele é pó para decoração, mas ele já é da linha dos metálicos, tá? Então eu vou colocar aqui o açúcar. Eu estou utilizando um açúcar, ó, que é esse açúcar aqui, tá vendo? Ele é um açúcar um pouquinho mais grosso. Ele é da Mavalé. Mas pode ser também um açúcar cristal. Eu só não aconselho tanto o refinado. Por quê? Porque quando a gente vai fazer o acabamento, rebolear ele, o acabamento não fica tão legal e acaba saindo muito corante na nossa mão, tá? Então eu gosto dele que é maiorzinho. O que é que seria interessante, por exemplo, tá? Se eu quero tingir ele de dourado e eu quero usar menos quantidade de pó, eu posso usar o açúcar já na cor amarela ou na cor laranja, porque já vai ficar mais próximo do tom que a gente quer e a gente usa uma quantidade menor de corante, tá? Se, por exemplo, eu quisesse tingir com o rosa, o ideal era que eu já usasse um açúcar rosa, porque o açúcar é o mesmo preço, né? Então, se a gente consegue reduzir aí na quantidade de corante, a gente consegue deixar o nosso brigadeiro também mais barato. Gostei que trouxe a esposa, tá vendo aí? A gente consegue deixar ele mais barato. Então, se a gente tiver a opção de quando for tingir, a gente tiver alguma cor de açúcar que esteja próxima ao tom que a gente precisa, é o ideal, tá? Mas na minha casa não falta açúcar branco e não falta corante da Fab. Então, sempre a gente tem uma forma, né? Se vocês não quiserem ter estoque de cores, com branco vocês vão ver que dá certo. E aí eu tô utilizando o meu maravilhoso aqui da Fab, o dourado, pó para decoração. E vou aqui no meu saquinho e coloco também um pouquinho, tá? Um pocão, porque eu quero ele muito douradão. Inxalá. E ó, rapidinho, ele tinge, diferente do leitinho, que a gente precisa sacudir um pouquinho mais para tirar os grudinhos brancos. Então esse aqui, ó. Agora, qual o cuidado que a gente precisa ter? Se a gente bota corante demais, ele vai ficar muito pó e pouco açúcar. Então, o que é que eu faço? Eu deixei um pouquinho de açúcar, não coloquei todo o açúcar que eu tinha. E aí eu vou complementar aqui, tá? Se eu ver que ele começou a ficar manchadinho, quer dizer que precisa de mais pó. Vou colocar aqui na minha tigelinha rosa, porque se a gente bota na transparente não dá legal. Nem na branquinha. E vocês vão ver aqui, ó, uma leve diferença na tonalidade do que eu utilizei aqui. Por quê? Porque aqui eu usei um açúcar já amarelo. Aqui eu tô usando um açúcar, ó, branco. Então ele vai ficar mais clarinho. Cheguem mais que eu não mordo, viu? Pelo contrário, adoro calor humano, eu sou baiana, gente. Quer dizer, eu sou mineira, mas nascida e criada em Salvador. Que é esse aqui, tá vendo? Eu usei aqui um corante amarelo. Aqui um açúcar já amarelo. Aqui eu tô usando um açúcar branco. Então faz diferença no acabamento.
Minha proposta poderia ter trazido um corante amarelo, mas era justamente uma forma que eu conseguiria mostrar para vocês qual a diferença de um para outro, tá? Então a gente fez aqui a coloração utilizando o pó para decoração metálico dourado. E nós vamos agora fazer o seguinte. Este brigadeiro que mais cedo estavam me perguntando como foi feito, ele não tem confeito nenhum. Ele é um brigadeiro mais chatinho de ser feito, mas eu particularmente adoro o efeito que ele causa. E ele o mérito é o único e exclusivo do pó da Fab. E esse pó aqui, ele é um pó para decoração cintilante. Então eu falei pra vocês, né? Eu utilizei aqui um metálico. É importante a gente saber isso. Porque lá no início, né? Quando eu tava começando na confeitaria, o que é que eu fazia? Eu não sabia como comprar. Me estocava de pó em casa. E quando eu ia ver, não tinha nem a tonalidade que eu precisava, né? E nem a função que eu precisava. Então pra gente fazer o efeito desse brigadeiro aqui, ó. Deixa eu mostrar pro pessoal. A gente precisa de um pó cintilante, tá? E aí eu vou usar basicamente o pó, o pó puro. Então vou colocar aqui, ó, não precisa ser muito, depois a gente vai completando. Como eu vou fazer poucas unidades aqui, só mesmo para demonstrar, não vou usar todo. Apesar de que eu não preciso ter dó, né, gente? Eu tô na fábrica, peraí. Em casa a gente tem mais dó, né? Então, esse aqui, o rendimento, você consegue fazer 20 e 25. Tá? Existem formas, existem alguns meios da gente conseguir fazer render mais, tá? O que é que eu poderia fazer? Eu poderia misturar com um pouquinho de leite ninho e botando aos pouquinhos para ele não perder o sentido de ser cintilante e nem do tom, tá? Então a gente se sente meio que num laboratório mesmo, sabe? Quando eu vou fazer brigadeiro colorido, eu falo, meu marido tá ali, não me deixa mentir, me tranco no meu ateliê, criança não quero perto, porque eu preciso ir testando, tá? É muito teste. Obviamente que depois que a gente testou, aprendeu, a gente já... Mas para quem nunca fez, é importante ir testando para ir chegando nos tons que deseja. 25 brigadeiros, mais ou menos, se você usar ele puro, tá? E, gente, é importante, pelo amor de Deus, minhas alunas devem estar aí me assistindo, precificar corretamente, tá? É importante que a gente precifique corretamente o nosso brigadeiro. Esse brigadeiro aqui, eu jamais vou cobrar o mesmo preço que eu vou cobrar dele passado única e exclusivamente no leite ninho, tá? Por quê? Porque tem um custo do pó e, obviamente, não só o custo do pó, é um brigadeiro que me demanda mais tempo, tá? Me demanda mais atenção, é um processo criativo, a gente não faz de modo mecânico como faz os outros. E, gente, ele agrega muito valor por si só, tá? Independente do custo ser um pouquinho mais alto. Então, é importante que a gente precifique corretamente. O outro que a gente vai atingir é o granulê. Aqui eu estou utilizando um granulê de chocolate branco. Poderia ser um vermicelli, poderia ser um granulado branco de açúcar mesmo. A forma da gente colorir vai ser a mesma. Então eu vou colocar aqui no saquinho. Só que aqui tem um grande toque final que eu vou deixar para o final, tá? Porque aí vocês vão ver como eu faço para o acabamento ficar de fato perfeito, sem nenhuma falha. E lembrando, se puder, pega... eu vou fazer um sorteio com vocês no final. Quem estiver no final da aula, vou pegar uma numeração, a gente vai sortear para ganhar o meu curso completo de brigadeiros, tá? Que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Além também de outras premiações, pó da Fab, que eu quero dar para vocês. Então fiquem ligadinhas que eu vou fazer umas perguntinhas, respondendo todo mundo ganha, tá? E aí vou utilizar o mesmo pó, o pó metálico. O dourado, poderia ser um acobreado aqui, que também ficaria muito legal. E aqui eu vou cobrir, mas eu não preciso cobrir tão perfeitinho quanto o açúcar, porque ele não vai ficar perfeitinho. Quando a gente for bolear, vai passar um pouquinho para a mão. E aí por isso que eu faço um acabamento de outra forma para ele ficar maravilhoso, tá? E por último, eu vou usar o brilho. Nanda, você tem alguma outra derretedeira? Eu esqueci de lavar as minhas. Comprei linda, maravilhosa aqui na feira e não lavei. Pronto. E agora a gente vai utilizar o último maravilhoso. Sabe o que é que eu vou fazer? Gente, vocês precisam conhecer esse glitz holográfico. Deixa eu virar aqui que vai ser melhor. Ele, sabe aquele furtacozinho, sabe aquele... Você olha de um ângulo, é de uma cor, quando você olha de outro, parece que é de outro. Ele é maravilhoso, ele deixa qualquer coisa que você faça, seja brigadeiro, bolo, chocolate, qualquer coisa,
que você coloque ele com acabamento, ele fica maravilhoso. Então o que é que eu vou fazer? Vou dar um toque aqui nesse leitinho, que leitinho é meio sem graça, né? Já tá maravilhoso aí com essa... no tom rosa, mas vai ficar ainda melhor. E aí, por último, a gente vai utilizar, eu vou fazer este rosa pink aqui, e ele é um glitter, tá? A colega confeiteira estava aqui na estante, toda maquiada usando ele, né, Nanda? Maravilhosa. Então, já vou providenciar o Reels, eu me maquiando, super glitter, usando ele. Maravilhoso, até porque se a gente pode comer, a gente pode passar no rosto, não é possível, né? Então, você abre só pra mim, Nanda? E aí, eu vou utilizar ele também sozinho. Então, o que é que acontece? Às vezes a cliente chega, eu quero uma encomenda todo dele, mas não quero pagar, não estou disposta. A gente consegue brincar, como eu estou brincando aqui, super colorida, né? E fica bem, bem legal. Só não deixem de oferecer, de ter. Acho que não abriu, não. Abriu, é abriu. E aqui eu vou usar meu glitter. Tem esse tom, tem várias cores, tem o vermelho, tem esse é o holográfico e esse é o glitter, tá vendo? O holográfico foi o que eu vou usar aqui e esse é esse outro tom. Deixa eu colocar aqui pra misturar. E agora vamos lá, vamos pesar os brigadeiros. Processo inegociável, o brigadeiro precisa ser pesado. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu faço esse cálculo aqui da pesagem. Vou usar um pouquinho de desmoldante na mão, pode ser um pouquinho de manteiga. Eu só não aconselho usar água, tá? Porque a água ela tende a puxar a gordura do brigadeiro e aí não fica legal. Apesar de não ter sabor, o que é interessante, o resultado não fica tão legal de acabamento depois que esse brigadeiro seca. E aí eu vou pesar primeiramente os meus brigadeiros com glitter, tá? O com glitter e o com cintilante. Então aqui não vai agregar, não vai aumentar o tamanho, não vai aumentar o peso. Então eu já posso pesar no peso final que eu preciso. Eu quero brigadeiros de 16 gramas, tá? Então eu vou colocar 3 de cada. Quem aqui já trabalha com brigadeiro? Alguém? Você? Só brigadeiro? Outras coisas também. E você tem cara que gosta de bolo também? Eu vou me arriscar, prometi que esse ano eu vou me arriscar no bolo também. Quero daqui a pouco ver se eu assisto alguma aula de bolo para me inspirar. Porque eu gosto muito de criar e depois que eu virei parceira da Fábio, você começa a ver tanta coisa linda que dá pra gente fazer com esses pós. Então eu venho aqui, ó, coloco 16 gramas. O nosso melhor amigo na confeitaria é a balança, não existe. Gente, hoje em dia eu não consigo nem fazer um brigadeiro para a festa de boneca da minha filha sem pesar. E meu olho assim já bate de cara, sabe? Essa massa eu trouxe de Salvador pronta, foi uma massa que eu já congelei. Vocês vão ver, inclusive, que esses brigadeiros aqui foram feitos na terça-feira passada, retrasada. Eu sei que tem mais de 8 dias. Mas como é que você fez o brigadeiro? Vocês vão ver que estão perfeitos. Falo isso com muita propriedade, porque eu confio na minha técnica. E eu utilizo uma técnica de congelamento que não é só para massa, como todo mundo está acostumado a fazer essa trouxinha aqui e estocar no congelador. Eu utilizo uma técnica de congelamento para o brigadeiro já pronto. E vocês podem ver que ele não deforma, ele não fica melado, ele não fica feio. Eu ensino isso nos meus cursos. Já me sigam no Instagram que vocês vão me ver falando muito sobre isso. Ela é vida, ela me fez não desistir da confeitaria, porque eu tive um certo momento da confeitaria que eu falei, meu Deus, com 2 filhas pequenas, eu não sei mais o que é que eu vou fazer, porque eu não dou conta, é pesado. E aí, para o aniversário de 1 ano da minha filha, né, porque eu só tinha uma, né, eu falei, eu preciso fazer 700 brigadeiros, trabalhava em banco, como eu vou fazer isso, meu Deus? E aí eu fui desenvolvendo a técnica, fiz os 700 brigadeiros para o aniversário da minha filha perfeitos, utilizando essa técnica. Então é uma técnica que eu já utilizo há 8 anos. Eu já tenho mais de 5.000 alunas formadas que utilizam ela e é maravilhosa. Quando vocês comerem, vocês vão dizer se meu brigadeiro tá passado ou tá do dia, viu? Vocês vão ver que tá do dia. Vou pesar só mais um de 16 aqui, tá? Prestem atenção no que eu vou dizer. Existem 3 tipos de brigadeiro. O primeiro de brigadeiro é o brigadeiro disco voador, tá? O que é o brigadeiro disco voador? O brigadeiro disco voador é aquele brigadeiro que não está ainda no ponto de enrolar, que é a grande dificuldade de muitas confeiteiras. E aí, quando a gente vai enrolar ele, o que é que acontece? Ele fica aquele brigadeiro assim, né? Ou a gente enrola, parece que tá perfeito, e quando a gente vai ver no outro dia, ele tá lá, murcho, sem graça, desmaiou na forminha, exatamente.
Então esse é o brigadeiro disco voador que vocês precisam correr, tá? O primeiro ponto é vocês acertarem o ponto do brigadeiro. Não existe uma regra para ponto, não existe um ponto correto, existe aquele ponto, porque muita gente fala, mas tirei aqui do plástico, como vocês podem ver, ó, tirei do plástico, não tem nada aqui grudado, tá? Tirei do plástico e tá todo grudado. Meu brigadeiro não está no ponto correto, depende, se você tirou do plástico, você conseguiu fazer uma bolinha perfeita e ele não desmaiou, tá ok, ele só grudou e acontece, tá? Agora, se ele grudou no plástico a ponto de você perder a sua massa e a ponto do brigadeiro virar um disco voador, aí realmente faltou o quê? Faltou tempo de fogo desse brigadeiro, tá? E o que é que a gente precisa fazer para o brigadeiro ele não ficar aquele brigadeiro amarelado, chiclete? Aqui tá um pouquinho mais amarelado, inclusive, do que eu gostaria. Eu vou dar uma outra dica aqui para vocês. Por quê? Por causa do lote do leite condensado. A minha massa, vocês podem ver, ó, que ela se desfaz, tá? Ela não vem puxando junto. Quando esse brigadeiro ele fica muito amarelado, quando ele vem puxando, é por quê? Porque você cozinhou mais do que o necessário esse brigadeiro. E se você cozinha o brigadeiro, né? A gente tá cozinhando o quê? Açúcar e leite. Se a gente cozinha muito o açúcar, vira o quê? Um caramelo. Então, se a gente cozinha muito esse brigadeiro, ele vai ficar puxa, ele vai ficar chiclete. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa cozinhar no fogo alto. Por quê? Porque a gente vai atingir o ponto de enrolar mais rápido. Então, o que é que vai acontecer? Esse brigadeiro não vai virar caramelo. Por quê? Porque ele ficou o tempo necessário na panela, tá? Então, ó, o que é que eu vou fazer? Fiz minha bolinha, vou jogar aqui no glitter, ó. E aí só dá uma sacudidinha, tá? O que é que acontece? E a gente precisa precificar corretamente. A gente usa muita luva. Não dá pra gente usar a mesma luva que usou em um pra outro, porque vai passar, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, 3 de cada desse. E aí é só colocar e sacudir. Depois eu venho fazendo essa finalização. É sempre bom a gente usar algo que seja mais alto, tá? Pra gente não desperdiçar aí os glitters, eles não voarem e não fazer veleira, né? Agora eu vou passar ele no cintilante. Esse é um cintilante rosa cereja. Maravilhoso. Que é o que eu faço esse acabamento aqui, tá? E vocês vão ver que a finalização dele é extremamente importante que seja feita sem luva. Porque senão ele fica todo amassadinho, tá? E aí é só, ó, misturar. E ele tende a fazer veleira, tá? Então, quanto maior e mais alto o bol, melhor. E agora a gente vai fazer outra pesagem, tá? A gente vai usar o açúcar. O açúcar também não tende a deixar o brigadeiro muito maior e acrescentar tanto peso. Então, eu vou fazer aqui, eu vou pesar a minha massa com 15 gramas para chegar ao peso final de 16 que eu preciso, tá? Alguém me lembra aí qual é o brigadeiro que a gente não pode fazer, que eu acabei de mostrar pra vocês? Alguém sabe? Valendo um brinde, exatamente. Disco voador, pronto. Como é seu nome? Ari? Ai, meu Deus. Karen, arrasou, Karen. Esses aqui estão abertos já. Ah, daqui de baixo? Perfeito. Olha o rosa seco, maravilhoso, para você arrasar no Dia das Mães agora. Então, vamos lá. 15 gramas. E voltando a falar um pouquinho de ponto, tá? Cada sabor também tem um ponto de brigadeiro, tá? O meu brigadeiro preto, ele tem um ponto um pouquinho mais molinho. Por quê? Eu geralmente uso o brigadeiro preto no confeito, o confete M&M's, que é o O pra gente conseguir grudar. Então, se a gente faz um brigadeiro mais consistente, o que é que acontece? A gente não consegue grudar. Então, a gente precisa dele mais molinho, né? E a gente precisa estar ativando a gordura na hora que a gente está confeitando. Amendoim, o O. A gente perde muito tempo para poder fazer. Então, tem algumas técnicas. O que é que a gente faz? A gente peneira o amendoim, tira aquele pó para não grudar, né? Primeiro o pó do que o amendoim. E a gente precisa de um ponto a menos. Então, meu brigadeiro preto já é um ponto mais molinho. O brigadeiro branco já é mais consistente, porque ele precisa estar mais bem estruturado, porque a gente vai passar. Aqui, se não é um brigadeiro estruturado, ele vira o quê? Aê! Ele vira um brigadeiro disco voador. Então, a gente... o brigadeiro de bicho de pé, de moranguinho... Eu tava fazendo qual, minha gente, que eu falei de açúcar.
de moranguinho já pede um ponto diferente. Por quê? Porque a gente, quando coloca o Nesquik, por exemplo, ele tem muito açúcar. E quando a gente coloca muito açúcar, ele tende a cristalizar mais rápido, mesmo que não esteja na massa, esteja no confeito, tá? Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente deixa também um ponto um pouco diferente para ele não ficar chiclete. O doce de leite também, que a gente está acrescentando mais açúcar na nossa receita, a gente precisa. Linda, obrigada! A gente acrescenta mais açúcar na receita. Então, é importante a gente entender e conhecer a anatomia do nosso brigadeiro, conhecer todos os ingredientes para não errar. Então, vou passar aqui no açúcar. Como eu falei pra vocês, quem tá chegando aí, né? O tom desse brigadeiro que eu tô fazendo aqui com vocês, dourado, vai ficar um pouco diferente desse aqui. Por quê? Porque eu usei um açúcar branco e tingi ele com o pó. Eu não coloquei tanto pó porque eu queria justamente mostrar a diferença de um pro outro. Porque, obviamente, eu tô usando o pó da Fab, um pó metálico, dourado, que só a Fab tem, né, Fê? E aí ele é super pigmentado. Se eu colocasse mais, eu chegaria no tom. Mas eu quis mostrar pra vocês a importância de vocês saberem escolher também o açúcar, tá? Aqui eu vou misturar... Não, vou misturar aqui na mão mesmo pra não sujar nada. Que eu coloquei depois o nosso holográfico maravilhoso. E aí eu vou botar no de leitinho. Leitinho, a gente depois peneira ele, não vai acrescentar peso. Então eu já vou aqui pesar ele com 16 gramas, tá? Pessoal aí da live e quem chegou aí depois ainda não pegou meu cartãozinho, ainda não tá me seguindo, já pega meu cartãozinho, já me segue, já me manda uma mensagem no direct falando Aula Mara, tudo junto ou separado, Aula Mara, turma, para vocês receberem a receita desse brigadeiro aqui, tá? E aí já me seguem, porque meu Instagram tem muito conteúdo legal, vocês vão ver muita coisa da Fábio também no meu Instagram, porque eu realmente utilizo no meu dia a dia, na minha produção. E aqui é um brigadeiro de ninho, tá? E vocês podem ver que eu não vou passar ele só, né, no leite ninho. Eu tô passando no açúcar, fica maravilhoso. Eu adoro brigadeiro de açúcar. Eu vou passar ele no granulê. E agora só... Oh, gente, olha o brilho disso. É o holográfico. Vocês viram que eu não coloquei muito. Daqui a pouco eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma perguntinha importante. Quem acertar eu vou dar esse holográfico. Tem aqui ele, Ife? Pronto, eu vou dar esse holográfico porque vocês vão ver. Olha, gente, maravilhoso. Apaixonei. Vamos lá, gente. E agora eu vou fazer aqui com o granulê de chocolate da Melk, mas eu falei, pode ser qualquer granulado branco, né? Ou, por exemplo, se você quer tingir ele de rosa, você usa um granulado rosinha. Se você quer tingir de azul, você usa um granulado azulzinho. Pode ser miçanga também, tá? Mas aqui eu tô utilizando esse que eu amo, acho que traz um sabor muito legal e a gente tá usando uma massa, uma mesma massa com sabores diferentes, tá? Se tiver pra todo mundo, vocês já comem mais de um pra vocês verem a diferença de sabor. E aqui, o que é que acontece? O granulê, ele tem tamanho, ele tem peso. Então, a gente precisa usar menos de massa. O que é que eu faço quando eu termino uma encomenda, né? Eu olho assim, ó, pra ver se tá tudo altinho. Se eu ver um mais alto, eu tiro. Sabe? Eu sou muito perfeccionista. E eu acho que a gente tem que ser, porque o que é que a gente consegue? A gente consegue cobrar mais caro pelo nosso produto, né? Como eu falei aqui no início da live, a gente come primeiro com os olhos. Então, é importante que ele esteja impecável. E, gente, fazer brigadeiros perfeitos assim não adianta fazer com pressa. Por isso eu tô falando da precificação, porque ele demanda muito mais tempo, muito mais atenção. Então você precisa cobrar mais caro porque a sua hora trabalhada tá ali, tá? Então eu sempre dou minha olhadinha aqui, ó. Se tem um ali desviando, se tem uma girafinha ali, eu já tiro. Porque, e se eu pesar, eu bato o olho, eu sei que tá errado. Então aqui eu vou fazer brigadeiros de 16. Eu vou usar de granulê mais ou menos 3 gramas. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou, ó a matemática, eu vou usar 13 gramas de massa. Então, ó, 13 certinho. E aí, como eu falei pra vocês, o granulê, o granulado, que seja, a gente não vai precisar tingir tão perfeitamente. A gente precisa dar um leve toque de cor nele. E aí eu vou mostrar pra vocês a finalização, pra vocês verem, porque aí é uma forma também da gente não gastar tanto o nosso pó, né? Então, vou colocar aqui. Já é mais chatinho de grudar do que os outros, então o interessante é colocar um a um e ir passando. Com o quê? Dá pra fazer com holográfico, ele não vai dar o mesmo efeito. O holográfico, ele não vai tingir, por exemplo, tá vendo? Ele vai dar uns pontos de luz, né?
ele vai, é diferente desse. Esse já atinge, que é o brilho, tá? Que é o pó para decoração, né? E esse aqui que é o cintilante. Então eles têm propostas um pouco diferentes. Esse holográfico, quando eu descobri ele, eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa com ele. Aí tudo que eu vou tingir de leite ninho, eu boto um pouquinho, porque ele dá aquele efeito. Aqui eu não coloquei, olha. Eu acho que eu coloquei outro... Então vamos lá, agora vamos finalizar. Acabou a nossa balança. Melhor amiga, viu, gente? E vamos gastar a luva, né? Como eu falei pra vocês, a gente agora vai precisar trocar mais vezes. Então eu vou aqui, ó, já passei, como vocês podem ver, no brilho, tá? Que eu utilizei esse brilho aqui, ó, Glitz Color. E aí agora o que é que eu vou fazer? Podem chegar, gente, eu quero vocês pertinho de mim, pelo amor de Deus. Eu vou passar ele aqui, tá? E agora é só finalizar. Gente, isso aqui é maravilhoso. Você vai me dizer que você vai vender um brigadeiro desse pelo mesmo preço que você vai vender aquele brigadeiro passado no leitinho velho sem graça, que é maravilhoso também, tem o seu lugar, né? Mas se a gente quer aí agregar valor, gente, é muito importante a gente agregar valor ao nosso produto. Por quê? Porque a gente vai conseguir ganhar mais naquele brigadeiro. E o que a gente quer? A gente quer dinheiro, né, gente? Também, pelo amor de Deus. Confeitaria por amor e por dinheiro também, porque é o que nos sustenta, né? As pessoas acham só de amor, né? E nem de ingrediente doado do cliente. Então, ó, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou só finalizar ele e bolear novamente, tá? Bolear com cuidado, porque a gente não quer um brigadeiro o quê, gente? Disco voador, exatamente. A gente quer um brigadeiro redondinho, maravilhoso. Então a gente faz uma leve pressão na hora que tá boleando e passa. E aí, gente, o que é que a gente pode fazer aqui? Depois a gente pode tentar passar para a nossa caixinha de volta. Ou a gente pode colocar no papel. Faz um funilzinho e joga aqui dentro. Tá? Ou passa no funil Também. Perfeito? Pode pegar o papel sulfite e colocar. Perfeito, exatamente. Exatamente. Aí já vou eu aqui, ó, tirando a minha luva, que está precificada quando eu vendo esse brigadeiro, né? Minha mão está suando, vai ser difícil colocar outra luva. Se nada der certo, vai na mão que foi lavada antes da gente começar essa live, tá? É importante até a gente falar sobre luva, sobre mão. Por quê? Porque as pessoas às vezes veem a gente trabalhando com a mão e falam, pelo amor de Deus, bota uma luva. Luva não é sinônimo de limpeza, tá? Ela engana. Então a gente tá aqui com a luva, a gente atende uma ligação, né? A gente pega em outra coisa. Então a gente tem que trocar a luva e às vezes a gente tem a falsa impressão, né? Essa segurança. Mas como a gente está numa feira, tudo é diferente da nossa realidade. Ó, a mão tá suada. Lindo, né, gente? Fica gostando! Eu tô amando ter vocês aqui, inclusive, viu, gente? Tava ansiosíssima. Essa noite foi difícil dormir. Eu falei, por que tá difícil dormir? Ai, gente, amanhã tem uma super aula na FAB. Tava ansiosíssima. Então, vamos lá. Me aguarde. Peraí, que essa luva vai entrar, tá? Eu acho que vai ser melhor, né? Eu vim na função de parar ali e comprar uma luva maior, porque ia ser mais fácil. É. Exato, porque a mão tá suando um pouquinho, né? Eu estou suando um pouquinho. Então vamos lá. Aqui leitinho. Gente, não existe a gente fazer um brigadeiro de leitinho sem o quê? Peneirar, tá? Não tem coisa pior do que você pegar aquele brigadeiro, morder e... Não existe. É, tem que passar. Ah, mãe, por que seu brigadeiro fica tão perfeitinho, tão bonitinho? Porque eu fiz o básico. Eu fiz um brigadeiro no ponto correto. Eu passei ele no leitinho, eu peneirei e eu boleei ele novamente. O que é importante, uma super dica. Eu vou bolear ele novamente usando a luva. O que é que pode acontecer? Ele pode marcar um pouquinho, tá vendo? O ideal é, com as mãos limpas e bem secas, vocês vão rebolear. E aí ele vai ficar muito melhor. E aí eu não preciso também fazer como eu faria com leitinho puro, pra ele ficar quase transparente, sabe? Aqui não, por quê? Porque a ideia é tingir. Então eu vou tirar só o excesso pra não acontecer de quando a gente vai comer se melecar toda. E aí eu finalizo boleando.
Vocês lembram que eu falei que a gente precisa sacudir super bem? É justamente para não ficar nenhum ponto, seja de leitinho branco ou do corante, tá? Então, olha a diferença como o holográfico já deu um tchan nesse brigadeiro. Depois eu vou mostrar pra você, Fê, se eu estiver me estendendo muito, você me dá um alô, viu? Quem tá gostando? Quem tá gostando aí, já me manda um legal pra saber, viu? Que eu não esqueci de vocês não. Eu acho que aqui eu nem vou precisar trocar a luva, tá? Então, ó, peneirei um pouquinho pra sei. Vocês podem ver que ficou uma marquinha de luva. Dá pra passar? Dá, mas a mais perfeccionista não deixaria. Mas eu tiraria a luva, tá? E aqui agora eu utilizei esse aqui, o rosa cereja, como eu falei pra vocês. Ele é um cintilante, diferente do dourado, que é um metálico, tá? E aí, a mesma coisa. O ideal é eu utilizar a minha mão. E esse já suja um pouquinho mais a mão. Ele vai ficar um pouquinho marcado, vocês vocês relevem um pouquinho, tá? Ó, eu ainda não passei, mas vou passar. Ele super tinge. E ele rende, por quê? Porque um tilisquinho dele já super vai tingir, tá? Esse você colocou no leite em pó ou é só... Ele puro, foi ele puro. E lembra que eu falei pra vocês que ele escurece? Sim. Tá? Então, ó, é o mesmo. Não. Se ele mistura no leite em pó, ele vai ficar aveludado, tá? Você vai ver um leve, mas é muito leve. Ele não vai ter um ponto de brilho mesmo. Ele vai ter um cintilantezinho. A mesma coisa acontece com o glitter. Se você quer esse efeito aqui, você precisa dele puro. Mas nada impede de você usar com leite em pó. Também fica legal, tá? Qualquer pó da fada, misturado com leite em pó, fica aveludado. Exatamente. Exatamente. Os ingredientes. Olha, ele foi feito mate dourado. Não, não existe dourado. Não deveria nem em outro lugar vender dourado, porque dourado é Fábio, gente. Não existe. Eu tenho uma comunidade no WhatsApp. Quem quiser acessar, link na bio. Quem já tá me seguindo, quem não tá já pega o cartãozinho. Nem sempre tem vaga, infelizmente é limitadíssimo. Ah, como é seu nome? Ai, tô tão feliz aí, ó, da minha turma. Aliás, todo mundo agora é da minha turma. Mas tô feliz que você já me conhece antes daqui. Então, não é tão fácil entrar, porque todo dia surge vaga, mas tem os espertinhos que conseguem chegar primeiro, né? Mas enfim, esqueci o que eu ia falar. Esqueci, você falou comigo, eu me perdi. Ah, sim, aí eu abro lá pra minha turma, né, e falam, mas por que meu carimbo não fica legal? Por que meu carimbo não fica bacana? Eu falo, você tá utilizando o metálico da Fab? Não, então não vai ficar legal. Por quê? Óbvio, você tem que ter a técnica na hora de carimbar, ou você pode carimbar sem pó nenhum, ok, mas se você quer que ele fique perfeitinho, você vai utilizar, e vocês vão ver uma grande diferença, tá? A gente fala, não foi o da Fab, então não vai realmente, porque o dourado da Fab é diferente. Lá foi eu pagando de novo. Eu vou fazer uma pergunta quando eu fizer esses aqui, vocês me cobram, tá? E aí, eu posso dar 2, Fê? Pronto. Quem for mais rápido vai responder. Esse pote dela, então, já deu... Aí, o que é que acontece? Eu dou o holográfico pra uma pessoa e pra outra eu dou o dourado, tá? Pra vocês me amarem bem bocado. Pegar o quê? Ah, gente, outra coisa. Eu lá no início, né, eu falava, gente, eu tinjo o meu chocolate e eu não sei o que tá acontecendo, ele fica grosso, pra usar. Aí, parceira da Fab, né, ganhei os meus próprios para-chocolate. Ah, gente, pelo amor de Deus, meu chocolate é outro na hora que eu vou tingir. Parece que talha o chocolate se você não usa o correto, né? Então, gente, a Fab tem tudo que a gente precisa, a gente só precisa saber usar, né? Mas tudo que a gente precisa, a Fab tem. Tem aroma, tem essência, tem tudo, né? Então vamos agora para os douradinhos. Açúcar passado. Olha aqui, tá vendo? Faz uma diferença, como eu falei pra vocês. Eu poderia usar mais o douradinho, mas eu fiz proposital, tá? E aí eu vou passar no açúcar.
que também fica lindo em Xauá, tá? Desse jeito. E vou rebolear. Porque a gente não quer um brigadeiro, sabe o quê? Erraram! Nesse caso, eu vou rebolear, porque eu não quero descovador. Ok, não deixa de dar certo, mas eu vou explicar pra vocês. Existe um outro tipo de brigadeiro. Ou outro tipo de brigadeiro, exatamente. Que é o brigadeiro carequinha. O que é o brigadeiro carequinha? Que não pega o... Exato, aquele brigadeiro cheio de buraco, que você vê mais massa. Exato. Uou, mentira, o caldo tem seu lugar, né? Mas o brigadeiro não. Aqui passa longe. Então, gente, se você faz aquele brigadeiro que tá um confeito no norte ou no sul, me mate, pelo amor de Deus. Aí você vai me falar, o meu centro de brigadeiro é R$50. Pode olhar que aquele brigadeiro é carequinha, é descovador, sabe? Agora, o meu centro de brigadeiro, ele é R$300. Vá ver se você acha um careca lá. Não tem. Vá ver se você acha um descovador. Não tem. Vá ver se você acha outro POC no da Fábio. Não tem, tá? Então, eu não quero aqui um brigadeiro, o quê? Quem foi que falou careca? Você prefere o holográfico ou o dourado? Dourado. Dourado? Tem aqui. Que eu tô oferecendo, não sei se você entrega pra mim. Agora eu vou dizer uma coisa. Se eu ver vocês usando esse pó e não postarem, não marcarem eu, não marcarem a Fábio, não vão vender, viu? Tem que marcar, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Todo mundo vai sair daqui o quê? Fabulosa. E aí agora a gente vai aqui para o nosso de granulê. O que é que eu cometi aqui de erro na emoção? Eu não passei logo no confeito. O confeito, quando ele tá com corante, ele tem uma dificuldadezinha maior para grudar. E aí o que é que meu brigadeiro vai ficar, gente? Careca. Agora todo mundo acertou, ficou difícil. Mas tem outra dica. O brigadeiro vai ficar carequinha, tá? Então vocês relevem a confeiteira aqui, que tá muito emocionada com vocês. Vocês não estão tendo ideia da felicidade. Eu falei pra meu marido, eu falei, se ninguém for me ver, eu vou ficar arrasada. Mas, ó, minha turma também tá aqui. Cadê ela que é da minha turma? Minha turma tá aqui também. Agora todo mundo é uma turma só. Então vou passar, está carequinha. E a gente odeia brigadeiro carequinha, tá? Mas realmente aqui agora vai ficar um pouco mais difícil grudar, tá? Então não adianta a gente botar aquele bolzão, entupir e já ir tacando, porque pode acontecer. Passou um pouco, colocou um pouco, roleou aos pouquinhos, vai de 5 em 5 passando, pra não acontecer isso, tá? Então façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Já vou dar mais, pessoal. Agora a aula já deve ter mais. Todo mundo O que você faz com esse dourado aí? É agora que tá o segredo. Eu sei que tem um produto, eu não lembro o nome. Pronto, o álcool de cereal. Tá vendo? Ó, eu tingi ele e quando a gente boleia, ele volta a ficar branco, tá? Eu poderia nem ter tingido, ir direto no álcool de cereal. Mas pra fazer aquele suspense, vocês acharem que ia ficar assim, aí o que é que eu fiz? Eu tingi e também pra mostrar como eu faço pra tingir o granulado, tá? Então vou tirar. Nem ficou tão carequinha, ó, eu já me esculhambando antes da hora. Nem ficou tão carequinha. E agora a gente vai aqui, ó, usar. Vocês sabiam que a Fábio também tem aqui, ó, borrifador, pulverizador, né? Ah, é, gente, maravilhoso. O potinho do glitter, ele encaixa perfeitamente, tá? Exatamente, você não precisa usar aqui, ó, quero. Vocês já vão fazer o... Exato, olha, a Fábio fez isso tudo e não tem desperdício, exatamente. A gente vai colocar e vai usar ele viradinho, tá? Mas aqui eu vou utilizar, ó, aqui é a solução alcoólica neutra, tá? Ele não, me corrija se eu falar alguma besteira, ele não entope a bombinha, tá? Ele dissolve não, ele evapora o álcool mais rápido também, né? E óbvio, né? Exatamente, a melhor pessoa aí pra falar pra vocês, tá? Então, ó, só pra mostrar pra vocês que ele encaixa, tá? Perfeito? Esse, né? Ó. Logo vi. Ó.
Perfeitinho, tá? Vocês não vão perder. E aí eu vou vir aqui, colocar um pouquinho, poucão, né? Que eu tô aqui dentro, não, poucão. Mas não, eu quero falar no sentido de dosar corretamente, tá? Pra ele não ficar transparente, né? Porque o que a gente quer é cobrir ou escorrendo, exatamente. Então vou colocar aqui, ó. Oi? Não existe uma medida de uma precisão, né? Mas existe uma forma de você também ver se ele tá legal. Por exemplo, eu poderia aqui borrifar nessa superfície branca. Se eu ver que ele tá meio transparentezinho, ele tá faltando o quê? Quero. Ele tá faltando o quê? Ele tá faltando pó. Se eu ver que ele tá ali, ó, escorrendo, né? Tá, é porque tem demais, então eu venho com mais solução, tá? Vamos ver se vai dar certo agora ou se eu vou botar mais ou menos. Mas eu acho que eu botei demais. Mas assim, a proposta aqui de fato é só mostrar pra vocês como eu faço, tá? A proporção, como eu falei, vocês têm como ir testando. E óbvio que sem isso aqui não vai, né? Eu ia falar. Vocês estão gostando, gente, da minha aula? Sim. Já tá todo mundo me seguindo pra ir lá me valorizar? Já marcou? Eba! Aí vocês vão lá e colocam no meu direct Aula Mara pra receberem a receita do meu brigadeiro, tá? Eu quero todo mundo arrasando, fazendo, postando, me marcando, me seguindo, virando minha amiga, porque todo mundo aqui é confeiteira, a gente é o quê? Colega de profissão. Arrasaram. E aí eu não falei do outro brigadeiro, eu falei do disco voador, eu falei do carequinha e na emoção me passei. Existe um outro tipo. É um porco espinho. O que é o brigadeiro porco espinho, gente? Ele é o contrário do carequinha, ele já tem cabelo demais. Exato. Então quando você passa e você não reboleia, esse brigadeiro, né, principalmente quando a gente usa o granulê, ele fica todo bagunçado, todo alvoroçado. Então a gente precisa rebolear. Então quando a gente reboleia, a gente deixa ele mais redondinho, não é disco voador. A gente assenta todo o confeito, então aquela parte até que não pegou o confeito direito, não vai ficar buraquinho, ele não vai ser carequinha. E ele também não vai ser mais um pouco espinho, tá? Dá até medo de comer. Vamos testar aqui, ó. Eu não sou a expert do borrifador, não. Meu negócio é brigadeiro, tá? Mas a gente usa os facilitadores. Viradinho, né? Então, ó. Minhas seguidoras, peraí que eu quero que elas me enxerguem, então. Olha eu pensando, lembrando de vocês. Então, ó. Tá bom? Quer que você me manda aí? A expert. Então, fechou? Posso colocar aqui que eu já sujo de uma vez. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui e vou borrifar. Inclusive, se ficou uma ou outra carequinha, se cair um cabelo no meio do caminho, ele já vai cobrir, tá? Deixa eu chegar mais pra cá que eu não quero sair melando tudo. Inclusive, deixa eu mostrar. E aí vocês vão virando pra pegar todas as partes, tá? O que é que aconteceu nesse que eu fiz aí pra vocês? Algumas partes podem não ter ficado porque eu já fiz na forminha. Aí eu só fiz trocar depois da forminha. Não façam isso, tá? Encomenda de cliente, a gente entrega perfeito como a gente gostaria de receber. Tá? Ah, eu vou sujar a bancada. Peraí. Gente, isso aqui é ouro. Brigadeiro de ouro. E aí ele seca rápido também, tá, gente? Diga aí se eu não deixei o melhor pro final. Então, quando a gente reboleia o brigadeiro, é porque a gente não quer um brigadeiro o quê? Porco espinho! Porco espinho! Vou te dar agora o holográfico, tá? Tem? Deixa a Fê voltar que ela tá gravando. Você me cobra. E aí, gente, é o seguinte, tá? Já já nossa aula vai acabar. Eu vou dar um número para cada um. E aí eu vou sortear um dos meus cursos, não. Eu tenho vários cursos, vocês vão conhecer no meu Instagram também. Mas o meu carro-chefe é o que eu tô ensinando aqui pra vocês, brigadeiro. Então eu tenho 2 cursos maravilhosos de brigadeiro, que é o Intensivão Beabá
E o Beabá 3.0, que é onde eu ensino a técnica que eu falei pra vocês, dos brigadeiros. Esses brigadeiros foram feitos há mais de 8 dias, tá? E essa técnica eu ensino lá pra vocês. Então vocês vão ganhar os dois. São mais de 200 e poucos reais. A pessoa que for sorteada vai ganhar e vai ser aí uma aluna Beabá agora, tá? Então acho que deu, né? Vocês sabiam que a Fábio tinha esse pulsador? Já perguntei, não foi? Não sabiam? Eu também fui saber depois que eu virei parceira. Então vamos lá. Vou colocar aqui. Cuidado só pra ver se secou direitinho, pra não, ó. É muito interessante vocês irem virando, tá? Exatamente. Pra ficar maravilhoso. E aí a gente vai fazer agora o carimbo. Vamos carimbar. Quem tem dificuldade em carimbar, ou todo mundo aqui já tem? É porque assim, cara, gente, tudo na confeitaria, na verdade, é treino, é teste, né? É o que eu falo muito para minhas alunas. Ponto de brigadeiro é perder massa. Usa Fábio, né? Pronto, você vai arrasar agora mais ainda. Eu vou usar aqui esses carimbos de Dia das Mães. São carimbos da Flexart, que é uma outra parceira minha, que os carimbos também são maravilhosos. Hoje em dia a gente encontra tanto carimbo, né? De tudo quanto é tipo, jeito. E eu vou carimbar esses aqui com vocês, tá? Eu posso fazer o seguinte, este aqui e este aqui, ele tende a, quando a gente vai carimbar, grudar um pouquinho, porque já pega direto na massa, não tem um confeito. Então o que é que a gente pode passar? Um pouquinho de desmoldante. Peguem essa dica agora que eu vou dar pra vocês, maravilhoso, como diz minha filha. Dá pra gente carimbar sem ser com pó metálico e ter um bom resultado. Se a gente passa, deixa eu ver se vai dar pra mostrar nesses, porque fica melhor pra mostrar no brigadeiro branquinho. Se a gente passa diretamente num pó, deixa eu ver se tem outro aqui que eu posso usar. Eu vou usar esse daqui, o de cereja, tá? Se a gente passa direto aqui e vai colocar no brigadeiro, ele não pega. Ele vai ficar basicamente só... Exatamente. Deixa eu ver se vai dar certo aqui nesse já colorido. Por quê? Pra gente ir direto, só o metálico mesmo, tá? Espera aí que eu vou mostrar como é que eu carimbo certinho. Tá vendo que não deu cor? Mesmo de não ter passado. Isso. Agora, nunca testei com cintilante, vamos testar juntas, tá? Fica bonito. Por quê? Porque o carimbo faz a marcação. É aqui não, né? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu passei um tiquinho de desmoldante na mão, melei a mão, venho aqui, ó, melo meu carimbo com desmoldante. Lembrando, eu nunca fiz com cintilante, estamos testando junto, mas com os outros dão certo. Meu Instagram tem rios mostrando, tá? Venho aqui. Importante, a gente sempre tem que dar as batidinhas. Por quê? Porque tá vendo que aqui tem uns buraquinhos da coroa? Pra ficar o desenho perfeito, senão fica o acúmulo de pó, passa pro brigadeiro e fica ó. E agora eu vou vir carimbar. Tcharanã. Com um cintilante, não sei se ficou tanto, já pegou um pouco mais de jeito, tá? Mas, de repente, o outro podem fazer que dá certo, tá? Vocês olhem lá depois no meu Instagram. Enfim, agora vamos pro nosso... Quem foi que ganhou o dourado? Foi ele? A gente vai agora pro dourado maravilhoso, que aqui não tem nem erro. Então, como é que a gente vai carimbar? O interessante é estar sempre numa superfície, não carimbar segurando na mão. Direto em live eu quero mostrar bem pertinho pro pessoal, então o carimbo na mão sai legal, por quê? Porque eu já sei fazer. Mas o ideal é que você esteja numa superfície, centralizar o carimbo, gente. Massa no ponto ok, pra não virar o queijo, desculpa, porque quando a gente amassa ele vai acertar. E o carimbo no centro, porque se a gente bota o carimbo de qualquer jeito, não vai ficar. Então, ó, venho aqui, coloco na minha tampinha. Vou usar até o mesmo. Coloquei, ó, dou umas batidinhas agora. Centralizo, olhando. Bonita essa não botar centralizado, mas tô aqui em outro foco, né? Mas vamos lá, centralizo, ó.
aperto e levemente dou uma rodadinha. Eu não vou até o fundo com o carimbo. Porque se eu vou até o fundo, o que vai ficar marcado É a volta do carimbo e não o que a gente precisa, tá? Então, ó. E olha aqui que não tem nem falha do dourado, tá? Então, o primeiro ponto, um corante, um pó para decoração de qualidade. Segundo ponto, a gente tem a técnica, rodear, não apertar, não amassar o brigadeiro. Delicadeza, cuidado, não adianta fazer com pressa, tá? Então, vamos lá. Mais um. Quem se candidata, alguém aqui quer fazer? Eu quero. Quer? Venha e depois aí você vai fazer outro. Ó, já passei, já dei a batidinha, que é importante. Tenta centralizar, não olhando exatamente de cima, mas olhando um pouquinho de lateral. Exato. Aperta um pouquinho, aperta mais um pouquinho. Pode apertar mais. Mais. Isso. Agora você... Pronto. Agora você já arrasa no carimbo. Como é seu nome? Lucimara. Lucimara já ganhou o brinde. Tem brilho pra ela? Posso pegar aqui algum? O holográfico rosa, pra você arrasar. Vamos lá? Deixa eu botar aí. Pode, claro, já tira uma foto. Deixa eu usar. Dá uma batidinha. Vamos lá. Mais pra... Aí, quase centralizado, mas é isso mesmo. Aperta mais um pouquinho, pode encaixar mais. Aí, isso. Agora pronto. Perfeito. E vocês viram que eu só passei o desmoldante uma vezinha, tá? Esse já é seu. Você já come e já me diz logo se é gostoso. Vamos lá. E agora a gente vai fazer tom de brilho. O de açúcar dá pra gente carimbar. Mas o ideal é aquele carimbo que ele é pontilhado, tá? Ele vai dar um resultado muito melhor do que a gente usar um carimbo desse, não fica tão legal. Então, mais uma vez, às vezes não é você que não sabe carimbar, você não sabe usar o carimbo a favor, no confeito correto, no brigadeiro correto, tá? Então, agora a gente vai usar no de brilho. O de brilho dá também pra gente usar ele usando o pó pra decoração, mas ele também fica bem legal se a gente não usar. Então, vou fazer aqui, ó, esse com o pó. Usando o pó, tá vendo? Agora, o que é que eu não faria aqui? Tá vendo que são muitas coisinhas juntas? Esse aqui já é diferente, ó. Ele já tem uma abertura maior. Então, ele vai ficar muito mais legal. Tá vendo? Olha o resultado aqui diferente. Vocês podem ver que eu escrevi o Love no de leite ninho, mas esse não ficaria tão legal. Então, mais uma vez, a gente precisa saber usar. Ah, mas o pó não é bom. Não, você que não soube usar. Ah, mas o carimbo não presta. Não, você que não soube como usar, tá? Então, vou colocar agora, ó. Esse. Ai, que lindo! Tá vendo? Já fica perfeitinho. Esse de maçã também ficaria bem, né? É o de coroa, né? Maçã não. É uma coroa com coração. É porque aqui são outros carimbos. Ah, tá. Não, que ela contou. Gente, vocês gostaram da minha aula? Mas eu quero ouvir do fundo da alma de vocês. Quem gostou?